Graça e paz, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar? Pai Santo, amado Deus, Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor e ao Teu santo nome que está acima de todos os nomes, meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelas Suas misericórdias que se renovaram esta manhã sobre cada um de nós. Obrigado pela Sua graça que tem sido concedida sobre nossa vida dia após dia, e sabemos que sem a Sua graça nada poderíamos fazer. Pai Santo, amado Deus, fala conosco através da Sua palavra, que é viva e eficaz. Escreve ela e nos ajuda, Senhor, a guardá-la, meu Pai, em nosso coração, para não pecarmos mais contra Ti, Senhor. Nos ensina o Teu caminho, Senhor. Endireita nossos passos, meu Pai. Abra nossos olhos para que possamos enxergar a verdade, destapa nossos ouvidos para que possamos ouvir o som da Sua voz, quebranta o nosso coração que muitas vezes está endurecido, meu Pai, para que ele seja sensível, meu Pai, à Sua presença. Nos permita senti-lo, Senhor, nos permita ouvi-lo, Senhor, nos permita aprender mais de Ti, assim como o Senhor ensinava a todos os Seus discípulos, meu Pai. Faz de nós também, Senhor, discípulos de Ti, ó Deus, pois queremos Te seguir, Senhor. Pai Santo, amado Deus, agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo privilégio que é aprendermos mais de Ti, Senhor. Conceda-nos graça, Senhor, e toma glória para Si de todo este tempo e nos conduza diante da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da nossa devocional de hoje é este: qual é maior, a oferta ou o altar? Essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz quando está censurando, advertindo os escribas e fariseus. E para entendermos essa pergunta de Jesus, precisamos ler aqui o livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13, onde está escrito assim: Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, né? O que seria isso que Jesus está dizendo? Que esses escribas e fariseus, através do falso ensino, através da hipocrisia, da mentira, utilizando da religiosidade, exploravam a fé das pessoas que, por falta de conhecimento, pereciam na mão desses homens que eram ali entendedores das leis. Esses homens, eles não entravam no céu e não permitiam que as outras pessoas também não entrassem no reino de Deus. Por quê? Porque eles limitavam essas pessoas à religiosidade, às crenças, aos ritos, ao misticismo, ao ponto dessas pessoas não terem acesso à palavra, à verdade, que é o que nos liberta. Então essas pessoas passavam suas vidas crendo no engano religioso. Por causa disso, esses homens, eles não entravam no reino de Deus e não permitiam que os outros que os seguiam, que os acompanhavam, entrassem também. E é isso que Jesus está aqui censurando, está advertindo e chamando esses escribas e fariseus que utilizavam do seu entendimento, do seu conhecimento para aprisionar a mente das pessoas mais carentes de conhecimento. Ele está questionando e colocando esses homens como hipócritas, como homens falsos, como homens que viviam num falso ensino religioso, né? Que pregavam a mentira, que distorciam a palavra verdadeira. E ali ele diz assim, Jesus no versículo 14: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais
as casas das viúvas, ou seja, estes homens exploravam financeiramente as necessidades das pessoas, as dificuldades que essas pessoas, e aqui ele cita as viúvas, né, que já tinham uma certa dificuldade de se manter, de se alimentar, e ainda assim esses homens, através da religião, exploravam essas viúvas, extorquia essas viúvas, essas pessoas, para que essas pessoas cada vez mais dessem tudo que tinham. E assim esses homens hipócritas, escribas, fariseus, se mantinham num alto padrão de vida, com vestes novas, elegantes, comendo sempre do bom e do melhor, desfrutando sempre do bom dessa terra, através do custo de sofrimento de outras pessoas. Ou seja, era a exploração da fé. E não pense que isso acontecia apenas nesta época de Jesus, porque isso acontece e ainda muito mais nos dias de hoje. Os escribas e fariseus ainda permanecem, mudaram, mas são os mesmos, os falsos profetas, que exploram a dificuldade, a necessidade, exploram a fé das pessoas, que muitas vezes por falta de conhecimento perecem nas mãos destes lobos vestidos em peles de cordeiro. Então Jesus chama esses escribas e fariseus de hipócritas. Eles devoram as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Aqui o Senhor já está determinando que o juízo sobre a vida desses que praticam o falso ensino será mais rigoroso. No versículo 15 ele diz ainda: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles conduziam essas pessoas a uma idolatria humanista, né? Ao existencialismo, aonde eles colocavam ali que eles, por serem autoridades religiosas, estavam acima da palavra. E nunca foi assim. O homem nunca esteve acima da palavra de Deus e nunca estará. A palavra veio primeiro. O verbo se fez carne, se fez homem e morreu numa cruz por nós. Entenda isso. O que nos liberta é a palavra. A palavra de Deus vem antes do que o homem. Não brinque com a palavra de Deus. Estes homens manipulavam o conhecimento que eles tinham da palavra para enganarem as pessoas, fazendo com que aquelas pessoas idolatrassem, adorassem o próprio homem. E não é diferente nos dias de hoje. Pessoas, crentes, irmãos, membros de igrejas, pessoas adorando pessoas. Isso está errado. Isso se chama idolatria. Quando você começa a adorar, a idolatrar um pregador, quando você começa a idolatrar uma pregadora, por causa da sua pregação, da sua eloquência, você está idolatrando. Hoje, as fotos, a imagem da cruz foi tirada das igrejas, dos cartazes. Hoje o que você vê nas igrejas é o cartaz, o rosto de pregadores, pregadoras e pessoas. Quando o homem se tornou mais importante do que a palavra? Nunca. A palavra está vinculada com a cruz de Cristo e a gente precisa entender, mas a religiosidade tem tirado a cruz de Cristo de cena e tem colocado a sua verdadeira face. Hoje o homem quer ser mais importante do que a cruz. Hoje o homem quer ser mais importante do que a palavra. Hoje as pessoas vão na igreja por causa do homem e não mais por causa da palavra. Hoje as pessoas vão e enchem igrejas, elas lotam as igrejas porque vai tal determinado pregador, tal determinada pregadora, conhecido, famoso. Onde já se viu, meu irmão, pagar para poder pregar numa igreja, como saiu no escândalo agora aí de uma convenção famosa, onde as pessoas têm que pagar valores em dinheiro para
para pregar, para que o seu nome seja noticiado, para que a sua foto seja divulgada. Ou seja, é um marketing religioso, é a exploração da fé, onde as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, porque deixaram de abrir a Bíblia e estão acreditando apenas na palavra do homem, na boca do homem, e se esquecem que o homem, assim como o coração dele, é enganoso. Então tome cuidado, porque Jesus está advertindo aqui justamente isso, a exploração da fé, o marketing religioso, o homem querendo ser mais importante do que a palavra, o homem levando pessoas ao engano, e pessoas que passam suas vidas todas crendo numa mentira e não se libertam porque não vão até a palavra. Preste atenção nisso, que Jesus, ele começa a dizer os ais para esses escribas e fariseus, dizendo assim: ai de vós, condutores cegos. Estes homens não sabem para onde vão, eles não sabem para onde estão indo e estão conduzindo milhares de pessoas a passos largos para o inferno. Essa é a realidade. Então, é um efeito manada, aonde as pessoas vão e vão caminhando para um desfiladeiro, para um precipício, sem ter consciência de quem está lá na frente os guiando, os estão conduzindo para a perdição. Então não acredite em qualquer um que fala que é boca de Deus, porque não é. Não acredite em qualquer um que use uma Bíblia embaixo do braço, porque muitas vezes a sua vida não condiz com o que ele prega. Não é porque a pessoa usa terno e gravata que ele é um homem de Deus, não. O que evidencia se essa pessoa é homem, se é mulher de Deus, é o seu comportamento, seu testemunho, a sua conduta, como ele é como homem, como ele é como mãe, como ele é como pai, como ele é como filho, como ele é como funcionário. É o seu caráter. A santidade é evidenciada no caráter. Então preste muita atenção nisso, porque pessoas estão idolatrando pessoas. As mentiras que vocês têm ouvido nas igrejas por aí, elas vão te conduzir para o inferno. Perceba que esses escribas, eles não entravam no reino dos céus e não deixavam ninguém entrar. É o existencialismo humano, aonde hoje em dia as igrejas pregam que o ser humano é mais importante do que tudo, que o ser humano é poderoso. Pessoas que vão na igreja em busca de empoderamento, porque querem o poder do Espírito Santo, mas não querem a cruz de Cristo, não querem a renúncia. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo mostra o quão somos miseráveis, pecadores e totalmente dependentes de Deus. Você não foi feito para ser super-herói, você não foi feito para ser superpoderoso. Você foi feito do barro, e do barro para o barro você voltará. Você foi feito do pó. Se Deus não soprasse o fôlego de vida sobre sua vida, você nem vida teria. Você entende agora o quão somos dependentes de Deus? E Jesus, ele está advertindo estes homens, essas pessoas que se intitulam pastores, pastoras, pregadores, apóstolos, bispos, se intitulam escribas, mas são fariseus, são hipócritas que enganam as pessoas e são condutores cegos. Eles não sabem para onde vão, eles não sabem para onde estão indo. Acreditaram no engano e propagam esse engano para outras pessoas. Lembrando que o pai da mentira é o diabo. São pessoas que estão vivendo como filhos do diabo, porque nem todos são filhos de Deus, nem todos são teus irmãos. Há uma grande separação neste mundo entre filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo são aqueles que vivem na prática da mentira, se alimentam do engano e propagam a mentira pelo mundo para a vida das pessoas, através da religiosidade, através do sincretismo religioso, através do falso ensino. Hoje você pode estar sentado numa cadeira, numa escola dominical, aprendendo heresia facilmente, você não percebe, você não se dá conta, porque você não vai até a Bíblia ali comparar, ver se aquilo que você está recebendo realmente condiz com aquilo que está escrito. E não fique acreditando em qualquer balela que as pessoas dizem por aí. Ah, mas é a minha interpretação. A interpretação de Cristo é uma só e se chama cruz.
se chama renúncia, se chama sacrifício. A interpretação do homem não vale nada. A palavra é bem clara, ela é explícita para que você possa entender. E quem te conduz ao ensinamento dela é o próprio Espírito Santo. Então tome cuidado com o ensino religioso, que é enganoso, porque ele está conduzindo milhares e milhares de pessoas ao inferno. O inferno será cheio através dessa geração. Aqui ele diz assim: pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aqui ele está falando de sincretismo religioso, está falando de eventos pagãos, onde as pessoas, preste atenção, querem ofertar, querem sacrificar e barganhar com Deus, querem receber algo em troca por aquilo que ofertam, e elas pensam que quanto mais elas ofertam, mais Deus tem que responder elas. Deus não deve nada para você, Deus não deve nada para ninguém, pelo contrário, todos nós somos devedores. A dívida do nosso pecado foi paga por Cristo, pertencemos a Cristo. Entenda isso, meu irmão. Então as pessoas estão sendo induzidas, enganadas, pensando que quanto mais elas ofertarem, mais elas recebem de volta de Deus. Então elas vão lá na igreja e ofertam carro, ofertam casas, ofertam apartamentos, ofertam salário, às vezes deixam os filhos dentro de casa passando dificuldade para ofertar dinheiro na igreja. Isso não é o evangelho de Cristo, isso não é o que Cristo espera de você. Entenda isso, até porque aquele que não cuida dos seus é pior que aquele que é mentiroso, que é egoísta. Aqui ele diz assim: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Ele compara as pessoas que seguem esses condutores de insensatos, pessoas que são insensatas, que não estão raciocinando no que estão fazendo, pessoas que perderam seus juízos, pessoas que estão cegas. E aqui de antemão já declaro que o príncipe deste século, ele cegou os olhos de muitas pessoas através do falso ensino. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Preste atenção, meu irmão. É melhor obedecer do que sacrificar. É o que Cristo está explicando, está falando aqui, censurando esses escribas, fariseus hipócritas. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta nada você sacrificar todo o dinheiro que você tem, sacrificar o seu carro, o seu salário, dar o seu dízimo todo mês certinho, suas ofertas na igreja. Se você não viver uma vida em obediência a palavra de Deus, a sua oferta é vã, é nula. É isso que ele está dizendo. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que santifica a oferta é o altar. Ele está explicando aqui, a vida nossa no altar em obediência é o que vai santificar a nossa oferta. Você entende isso? Viver uma vida de altar é viver uma vida de obediência à palavra de Cristo. Você não pode comprar o ingresso para o céu. Não há dinheiro neste mundo que compre para você a liberdade que Cristo derramou a sua própria vida para pagar por você. Entenda isso. Então a nossa vida de obediência no altar é o que vai santificar aquilo que estamos ofertando, e não importa o quanto, até porque entre aqueles que iam até os sacerdotes, escribas, fariseus e levavam ali aos sacerdotes barris
de ouro, de prata, de bronze, moedas valiosas, pedras preciosas, não ofertavam mais do que aquela pobre viúva, onde Jesus diz: olha, quem oferta mais? Ela está dando tudo que tinha, ela estava demonstrando que ela vivia uma vida de altar, uma vida de obediência. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. O que esses escribas e fariseus faziam? Eles pregavam para as pessoas que quanto mais eles ofertassem, independente da vida que eles viviam de obediência ou de pecado, eles seriam abençoados. É como se fossem as indulgências, onde as pessoas pagavam lotes, terrenos, pagavam altos valores para terem os seus pecados remidos pelos padres, pelos papas, aonde eles davam uma carta de liberação, de anuência dos seus pecados. Você pagava pelos seus pecados para a igreja antigamente. A igreja te perdoava por escrito todos os seus pecados através do valor que você dava. São as indulgências. Não mudou, continua sendo isso, principalmente em igrejas evangélicas hoje, aonde se prega que se a pessoa quanto mais sacrificar, e eles estipulam valores para sacrifícios, valores mínimos, aonde que a pessoa pensa que quanto mais sacrificar, mais Deus tem que dar para ela. Não é possível barganhar com Deus. Nós somos devedores a Deus. Entenda isso, meu irmão. Por isso ele está aqui dizendo, Jesus está advertindo, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E eu vou repetir para você: o juízo, a misericórdia e a fé. Isso era o que as pessoas estavam abandonando, pensando que por estarem ali ofertando, elas recebiam de volta as bênçãos de Deus. Preste atenção nisso, meu irmão, porque não adianta nada você andar com roupa de crente, não adianta nada você ouvir música de crente, não adianta nada você falar para os outros que é crente, aparentar ser crente, mas não viver uma vida de crente. Senão é fácil demais para todo mundo. Não é o que a aparência aparenta, porque as aparências muitas vezes enganam, mas sim aquilo que a pessoa realmente ela é. Entenda isso, meu irmão, que hoje nós, quando olhamos no espelho, vemos apenas uma imagem embaçada do que somos, mas um dia conheceremos como somos conhecidos no céu. Ou seja, Deus nos conhece por completo, por inteiro. Ele conhece nossa intenção, os nossos pensamentos. Deus conhece nossos medos, nossos anseios. Ele conhece o nosso caráter. Não é possível você esconder o seu caráter de Deus. Você pode esconder o seu caráter das pessoas, você pode esconder o seu caráter da sua família, mas você não consegue esconder o seu caráter de Deus. E essas pessoas estavam abandonando virtudes que fazem parte de um caráter cristão, que é qual? O juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Pessoas que eram aparentemente limpas por fora, mas podres por dentro. Pessoas que aparentavam ser religiosas, aparentavam ser crentes, aparentavam ser de Deus, mas por dentro havia hipocrisia, falsidade, podridão, egoísmo, orgulho, soberba, ambição. É isso que ele está falando aqui, Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente,
pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Aqui Jesus está tratando com esses escribas e fariseus hipócritas que se achavam superiores, melhores que as outras pessoas por causa da religiosidade, por causa da roupa que vestiam, por causa do conhecimento que eles tinham. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? É o que Jesus diz para eles. Como você escapará do inferno vivendo uma vida de falsidade, de mentira e de hipocrisia? Como você vai escapar do inferno se você está se lambuzando no pecado? Como você vai escapar do inferno se você não aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Como você vai escapar do inferno se você vive uma vida de aparência, de falsidade, de hipocrisia? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora que não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 18, do versículo 13 ao 39. O que é maior, a oferta ou o altar? O que adianta você ofertar se você não vive uma vida de obediência? O que santifica a oferta é o altar, é a vida de altar. Por isso Jesus chama esses escribas e fariseus que viviam de uma aparência religiosa e enganavam a muitas outras pessoas através da religiosidade. E ele questiona dizendo: como vocês escaparão do inferno vivendo do jeito que vocês estão vivendo? Uma vida de hipocrisia, de engano, de aparência, de falsidade. Tome uma atitude na sua vida enquanto é tempo. Tome uma decisão enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que você o procurará e não encontrará, porque Ele retirará da sua graça, e muitos desejarão até a morte, mas a morte fugirá destes. Tamanha dor e sofrimento. Não brinque mais com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus. O mundo está passando, Jesus está prestes a voltar, e você está preparado para receber Jesus novamente, porque Jesus voltará para buscar os seus. Pare de brincar com as coisas de Deus. Pare de viver uma vida de aparência, de engano, de soberba, de luxúria, de ganância. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, como se fosse a coisa mais importante da sua vida, enquanto é tempo. Que Deus te abençoe, que você reflita nessa palavra, em nome de Jesus.